Estamos com uma entrevista online, você está percebendo, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, já consegue verificar aqui que nós estamos com um convidado nesta manhã de quarta-feira. O nosso convidado é o Wagner Antônio Coelho, ele que é professor, é advogado e vai falar conosco sobre uma situação que acontece aqui em Itajaí, no litoral catarinense, e tem a ver, sim, com a economia catarinense, porque Navegantes e Itajaí aí são responsáveis pelo escoamento da produção catarinense através dos seus portos. E Itajaí, que tem um porto, e o porto de Itajaí é um porto estatal, e nós temos o porto de Navegantes, que é um porto que foi privatizado. Acontece que hoje o fluxo maior está no porto de Navegantes. O porto de Itajaí está sendo subutilizado nesse momento. Mas quem vai contextualizar toda essa situação para a gente e explicar por que isso tudo está acontecendo é o Wagner. Muito bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui. Poder falar um pouquinho, né, sobre a realidade aqui do Porto de Itajaí. Eu tenho estudado bastante a containerização no Brasil, né? Tem um livro de 2011 que fala sobre a containerização, como ela se deu no Brasil. E é importante realizar algumas contextualizações nas aulas, né, de direito portuário, marítimo, terminais e portos. Eu acabo explicando, é um tema um tanto complexo, mas eu vou tentar simplificar aqui para os ouvintes, para que vocês possam compreender um pouquinho, até em razão, como já citado, da importância, né, do Porto de Itajaí, do complexo portuário de Itajaí, vou explicar melhor, que é formado por Itajaí, Navegantes e outros terminais amontantes ali, que nós temos aqui no Rio, que operam, né, com carga, mas de forma reduzida, né, se comparado com Itajaí e Navegantes, com a Portonave. Então, também destacar, no estado nós temos 4 portos, sendo 3, né, com carga comercial propriamente dita. Laguna é um porto pesqueiro. A gente vai ter Imbituba, São Francisco do Sul e Itajaí. Todos eles são portos públicos, né? Em São Francisco do Sul, nós só temos operação de carga geral e carga granel, e a carga containerizada, ela migrou para um terminal privado, que é o terminal de Itapuá, né, que vocês também já devem ter ouvido falar. Em Itajaí, em 2008, ficou pronto a Portonave, que é um terminal que fica à frente do Porto Público de Itajaí. Esse Porto Público de Itajaí, na realidade, ele tem, né, a administração, ela era federal, todos os portos, né, ele tem competência federal, e houve uma delegação ao município de Itajaí em 1997, né? Na realidade, em 95 e 97 foi assinado o contrato, que tinha 25 anos e terminava no final do ano passado, 31 de 12 de 2022. Durante esse contrato de delegação ao município, o município fez a, uma privatização, na realidade, um arrendamento de parte da área portuária, que foi para a empresa Teconvi, posteriormente adquirida pelo grupo IPM Terminals, que é do grupo Maersk Lines, o maior armador do mundo e um dos maiores operadores portuários do mundo. Em 2008, isso foi em 2005, em 2008 ela adquire 100% do terminal IPM Terminals Itajaí e entra em trabalho, em atividade, a Portonave, em Navegantes. A Portonave é um terminal privado fora de porto organizado, num gap que foi encontrado na legislação, e ela construiu, né, foi bastante questionada, e ainda é bastante questionada, porque ela se utiliza da parte de infraestrutura de rio, né, então toda a parte de profundidade que permite os navios terem o seu calado atendido, né, tudo isso é fruto do governo federal e municipal, principalmente através da Superintendência do Porto Itajaí, que é quem faz a administração pública dos navios junto à Marinha do Brasil, que podem entrar, sair. Então, isso é a Superintendência do Porto Itajaí. E a operação portuária já era privada por esse grande operador, né? Mais de 70% de toda a carga containerizada no estado de Santa Catarina é realizada pelos terminais de Itajaí e Navegantes.
Só que, por uma questão, né, de ineficiência, de má gestão, não só municipal, mas também federal, o que acontece é que o contrato de renovação dessa delegação, ele terminaria, né, como já a data prevista, no final do ano passado, e nada foi feito, ou quase nada, para antecipar isso e já ter um edital rodando para evitar essa quebra, né, na operação. Então, acontece que durante o último governo foi feito um edital e os estudos que foram realizados, né, apontaram a necessidade de se ter uma privatização total, uma desestatização também da autoridade portuária, que é a Superintendência do Porto de Itajaí. Não só a operação, que já era privada, né, deveria continuar com a iniciativa privada através de concorrência pública, mas também essa parte, né, pública, que seria de administração, de relação com Receita Federal, com a Anvisa, com a própria Marinha do Brasil e os entes, né, do governo federal, municipal e estadual, para permitir a entrada e saída de embarcações, né, no Rio Itajaí-Açu, no canal de acesso aos terminais, né? Isso foi muito moroso e só no ano passado foi feito o edital dessa licitação, dessa grande concorrência pública, nesses moldes, e o que acontece é que ele travou no TCU, no Tribunal de Contas da União, e não foi aprovado. Em razão desse processo e também da eleição, né, para a presidência no final do ano passado, o processo acabou ficando parado e conseguiu-se, junto à ANTAC, uma prorrogação de até 2 anos da delegação ao município e, consequentemente, o município teria a possibilidade de estender esse vínculo com a IPM Terminals ou de realizar um novo arrendamento, uma licitação para operação nessa área portuária, né, dentro do porto público. O que aconteceu é que inicialmente ele fez uma concorrência simplificada e venceu uma empresa, Cetil, foi bastante questionada pela questão de capacidade operacional e de ausência que ela teria, né, supostamente, nós estamos falando aqui, de continuar com as linhas regulares de container, e aqui um parênteses, né? O nosso complexo ele é focado em carga containerizada, até 2021, aproximadamente, um pouco 2022, 98% de toda carga movimentada é carga containerizada, então uma carga com alto valor agregado, né, com um fluxo e com uma cadeia de suprimentos que envolve muitos prestadores de serviço, contadores, despachantes aduaneiros, agentes de carga. Então, a carga containerizada, ela possibilita, né? Ela agrega, ela terminaliza, então ela tem muitos personagens envolvidos, gera muito emprego e muita renda pelo alto valor agregado. E o que acontece é que, em razão dessas incertezas, o principal armador, que era a Maersk, que é do grupo IPM Terminals, também é dono de 35% do TUP, do terminal privado de Itapuá. E ele migrou todas as suas linhas para Itapuá, né? Além disso, outros armadores também saíram nesse movimento e alegavam essa questão. A IPM Terminals alega, Itajaí alega essa questão da incerteza, né, durante esse processo, e os bids são bids anuais ou bianuais, né, às vezes semestrais, e eles já tinham feito esse movimento para a saída ou para Porto Nave ou para o Tupi Itapuá, né? Então, acontece que Itajaí ficou sem esses armadores de linhas regulares de container, né? O pátio dá, às vezes, até uma tristeza, quem viu ele sempre cheio de containers, né? Então, sempre estando entre os maiores movimentadores de containers do Brasil, o complexo de Itajaí, do Rio Itajaí, Itajaí Navegantes, desde a entrada em vigor aí da atividade da Portonave, 2018, são quase 15 anos, sempre em segundo lugar em movimentação de container no Brasil, atrás apenas do Porto de Santos, né? E com uma especificidade que é a carga reefer na exportação, né, que também demanda todo um cuidado, toda uma complexidade na sua movimentação em razão da necessidade da energia, né, dos contêineres estarem energizados, seus equipamentos de refrigeração. Então, o pátio hoje vazio e tem tido algumas ou outras operações de navios
com carga geral, né? Bobina de aço, bobina de fios de aço, de celulose, né? Mas que são um pouco menores, são operações que duram mais tempo, né? Que não tem que não agregam tanto quanto a carga containerizada no sentido coletivo, né? E de importância que o porto já teve até dias atrás, até o mês de dezembro, né? Então, Então, esse é um pouco desse contexto aí do que tem acontecido aqui com o porto público de Itajaí, né? o que dá para entender então, Wagner, é que por uma falha nesse processo, que encerrava aí no ano de 2022, que deveria já muito antes ter sido iniciado, todo esse processo de transição, não aconteceu. E você sabe o motivo por que o TCU bloqueou esse processo de licitação? Na realidade, porque ele é um processo bem complexo e ele se trata de um modelo diferente do que vem sendo adotado no Brasil e nos grandes portos do mundo, né? Que é o modelo que é denominado pela doutrina, né? E também pela atividade de landlord port, né? Onde o, o, o Estado ele tem as instalações e ele passa a operação portuária para a iniciativa privada, que era o que acontecia em Itajaí, que é o que acontece em Santos, que acontece em Paranaguá estadual, né? O Porto de Santos tem a Codesp, que é quem administra a autoridade portuária. Então, que, e a ideia no governo passado era justamente por ter um terminal privado na frente do porto público, era que fosse desestatizado também a administração portuária e feito uma concorrência, uma licitação envolvendo toda essa situação, inclusive de investimentos na bacia de evolução. Né? Hoje a bacia de evolução ela pode operar navios com até 350 metros de comprimento, né, de loa, que foi realizada ficou pronto em 2020, 2019, e eles querem aumentar para 400 metros. Então, esses investimentos estão dentro dessa concorrência pública. Então, é um processo bem complexo que chamou a atenção do Tribunal de Contas da União por conta do envolvimento de todas essas situações muito mais diferentes, né, do que se estava acostumado no setor. É um modelo que existe em poucos países, na Austrália, no Reino Unido, vem já adotando esse modelo de desestatização total, né? Tanto para o investimento privado em infraestrutura como em superestrutura, e além disso, a administração, aquilo que eu comentei, quem é que vai entrar com os navios, qual é a prioridade, como é que vai se dar esse controle junto à Marinha do Brasil, as autorizações, né? Então, a atividade portuária, ela é muito maior do que só aquela interface porto e água, né? Então, envolve todo esse acesso, tanto terrestre quanto aquaviário, né? E tudo isso é função da administração portuária de fazer a regulação, de fazer, né, a normatização do uso dos espaços no entorno do porto, né, junto com a Receita Federal, que vai realizar o alfandegamento e o controle aduaneiro. E a ideia desse novo modelo, né, que consta no edital, era privatizar tudo. E aí entra uma outra situação, né, que é um aceno do novo presidente de permanecer com a autoridade portuária pública, né, É isso. até um aceno de que continuaria com o município. Ou seja, esse edital que está lá no TCU possivelmente seria totalmente modificado, É né? isso que eu ia pedir para você, porque com a mudança de governo, a gente está agora com um governo que notadamente é contra as privatizações, não é tão favorável às privatizações, e Isso. esse edital que está lá e que o TCU está julgando é justamente o contrário do viés desse novo governo. Então, existe essa Tá. possibilidade, inclusive, de ser, esse edital que está lá ser totalmente, mudado. Exatamente. Esse é um dos problemas ali que nós verificamos, né? Por quê? Porque nós temos já um próprio aceno na época da campanha, nesse sentido, né? De ele já ter mencionado que a autoridade portuária continuaria pública, né? E que só seria realizado o mesmo modelo que segue do modelo Landlord Port, que seria a privatização da operação portuária, que nesse sentido
não perde nada com a questão de eficiência, de produtividade. Por quê? Porque possivelmente nós teremos grandes operadores portuários, maiores do mundo, participando por conta principalmente do posicionamento estratégico que nós temos no Porto de Itajaí e toda a estrutura para carga reefer, né, para carga sob controle de temperatura, que existe no entorno do complexo portuário de Itajaí Navegantes. Então, isso é muito caro de se construir, demora muito tempo para que isso seja levado para um outro porto, né? Então, tem toda essa situação. O que acontece é que esse até 2 anos, realmente pode se chegar a esses 2 anos, e aí entra essa situação, né? Como é que a empresa, o operador, ele vai investir se ele só tem 2 anos, né, até 2 anos de contrato? Como é que as próprias linhas, como é que elas vão fazer um planejamento se ela não tem, né, essa certeza, essa segurança jurídica do que vai acontecer? Então, fica todo esse modelo bem fragilizado, né, da operação. E o volume de cargas do Uhum. estado, isso tem sido fracionado entre os outros portos? O que o nosso estado acaba perdendo com isso, Wagner? Assim, o Estado em si, ele não vai sofrer grandes perdas, né? Porque nós temos o TUP Portonave e o TUP Itapuá. Então, vejo que a gente está falando de 2 terminais privados, né? E a gente tem, na realidade, uma ausência de planejamento um pouco mais robusto no Brasil, que não acompanhou esse boom da containerização no mundo, né? Ou até acompanhou, mas enfim, nós temos nossos problemas internos, né, de interesses, enfim. O que existe no transporte marítimo, e por isso eu falo da containerização, o transporte marítimo ele mudou, né, de forma muito acelerada nos últimos 30 anos, e a containerização ela é uma operação diferente do que acontece com carga geral, como eu já tinha citado um pouco, com granel líquido, né, que seriam bobinas, seriam até mesmo um navio ro-ro que traz veículos, né? Na carga containerizada existe uma verticalização muito grande. Os armadores, os grandes armadores, Maersk, MSC, CMA CGM, todos esses europeus, e aí os chineses, COSCO, né, principalmente, que é uma fusão entre COSCO e China Shipping, eles têm verticalizado e além da operação no ambiente aquaviário, eles têm a operação portuária. Então, o que acontece é que eles acabam levando grande parte não, todos os seus navios para os seus terminais. No Brasil, Maersk e MSC, que tem um joint mundial que eles alegam que em 2025 que termina o contrato deles e não será renovado, eles têm 55% de toda a operação de carga containerizada é realizada por esses 2 armadores, né? Eles têm em Santos o BTP, Terminais Portuários, que é o maior terminal de contêineres do Brasil, e no estado de Santa Catarina, eles operavam Itajaí e Itapuá, o grupo EPM Terminals Maersk, e a MSC é a dona da TIL, que é quem opera a Portonave. Então, eles têm essa operação extremamente concentrada. Então, no estado de Santa Catarina, como os dois continuam operando nos seus terminais, o que acontece é o que inicialmente, né, você até comentou, que é uma migração de carga para a Portonave e o grupo EPM Terminals Maersk, que comprou Hamburg Sud, por isso tem as ações no terminal de Itapuá, levando essa carga containerizada para Itapuá, para o complexo de Itapuá. Só que na parte de congelados, na parte de carga frigorificada, né, que seria principalmente proteína animal, a gente tem o complexo do TCP em Paranaguá, no Porto de Paranaguá, que também é público, e o TCP é o Terminal Privado de Containers, com uma concorrência muito forte na parte de carga sob controle de temperatura, né? E aí existe uma competição um pouco maior para tentar levar essas cargas para lá, já que ela não vem para Itajaí. Por quê? Porque a infraestrutura no entorno de Itapuá, ela não chega nem perto da infraestrutura que existe no entorno do Porto Público de Itajaí, né? Eu digo de armazéns frigorificados, de tomadas reefers, né? Isso o TCP, né, em Paranaguá tem, né? E aí a briga é a Portonave tentando segurar, né? Inclusive está aumentando o número de tomadas reefers dela esse ano agora,
né, para tentar continuar retendo essa carga aqui no estado. E aí, por óbvio, isso impacta numa série né, de Quem custos. perde quem perde mais aí, na verdade, é o próprio município de Itajaí, né, que poderia ter O uma município de Itajaí perde bastante. que Perde porque poderia ele perde a arrecadação de ISS, né? Perde a movimentação, como eu falei, de carga containerizada. Ela é uma movimentação que é um fenômeno, né, destacado também internacionalmente, que é o da terminalização. No entorno dos portos que se especializaram em carga containerizada, existem vários terminais de apoio, que são terminais para contêineres vazios, onde são feitos reparos, onde é feito o preparo para que esse contêiner possa seguir uma nova viagem. Então, você precisa transportar esses vazios do porto até esses terminais, né? Isso eu só estou falando de vazio, né? E aí você gera transporte rodoviário, você gera os técnicos, os soldadores, né? Uma série de profissionais que vão operar as empilhadeiras, que vão manusear esses equipamentos. Então, todos esses profissionais hoje, né? Eles estão com uma redução significativa no trabalho, na atividade deles, porque teve um esvaziamento dos equipamentos no Porto de Itajaí. Né? Migrou alguma coisa para navegantes? Migrou. Mas a IPM Terminals, que tinha a Maersk como seu principal movimentador de container, né, principal armador, ela levou para Itapoá. Né? Então, aqui em Itajaí, perde além do ISS da movimentação, da arrecadação da IPM Terminals, perde em escala, né, toda essa infraestrutura que dá suporte à operação de carga containerizada. Então, os terminais que fazem armazenagem de carga, né, que são importadas ou a exportar, eles tiveram uma redução, né, alguns ainda continuam sendo utilizados. Para se ter uma ideia, nós temos 4 CLIAs, que são Centros Logísticos Industriais Aduaneiros, onde é permitida a nacionalização, né, da carga fora do porto. Então, eles continuam recebendo carga da portonave, né? Itapuá ele tem um só, que é o Cliff. Então, ainda assim, alguns desses recintos continuam recebendo carga de Itapuá também, né? Mas de forma também já reduzida, já sentiram um pouco essa situação, né? E até porque Portonave tem uma retroárea muito grande e ela consegue reter a carga para ser nacionalizada ali, né? E a área do porto de Itajaí era menor, a utilização desses terminais era muito maior. Então, esses terminais também perdem receita e também deixam de arrecadar, ISS principalmente, né, que é o tributo municipal. Então, com certeza é uma perda em escala, né? Tudo bem, Wagner. Olha, eu quero agradecer a tua participação. Deu para contextualizar e a gente entender o que está acontecendo de fato ali com o porto de Itajaí, com esse complexo portuário ali de Itajaí. E, pelo que a gente entende, realmente agora depende toda essa transição que está acontecendo de governo, tudo isso ainda está complicando ainda mais a situação. E por uma, Tá. fa- e por uma, infelizmente, né, por uma falha do poder público, tanto federal quanto o próprio municipal ali, que deixou essa situação chegar a esse ponto, prejudicando grandemente ali, conforme você explanou agora, e deixou bem claro isso, grandemente o próprio município de Itajaí, já que toda esse volume, né, de carga portuária ele acaba sendo dividido aí entre os outros portos também. A gente quer agradecer a tua participação, Wagner. Um abraço, muito obrigado mesmo, foi de grande valia aí a sua É explanação. isso. Um abraço, estou à disposição aí. Um Um bom abraço. dia.